Pessoal, após fazer a conexão com o banco de dados, né, e ver que a gente já consegue acessar o banco de dados a partir do Java, agora nós vamos colocar para funcionar realmente a nossa aplicação, tá? A gente vai realizar a integração entre a nossa aplicação e o banco de dados usando aquela classe ConnectionFactory. Para fazer isso, a gente precisa primeiro esclarecer algumas coisinhas. Nós vamos utilizar aqui um padrão de uma arquitetura, né, a nível de aplicação, chamado MVC, Model View Controller. O que é isso? Significa separar partes de nossa aplicação em pacotes específicos. Isso significa que dentro de um pacotinho, lá no meu projeto, eu tenho as classes que executam os SQLs do banco de dados. Eu vou ter uma classe responsável por encapsular as informações, os campos lá da tela, por exemplo, o nome, a rua, o bairro do usuário, alguma coisa nesse sentido. Eu vou ter uma classe que vai tratar só as regras de negócio da aplicação. E essas classes específicas, essas funcionalidades específicas, todas as classes vão estar em um pacote em comum, tá bom? Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é abrir a nossa aplicação, tá? E criar um novo pacotinho chamado entidades. Então este pacote vai conter classes, tá? Simples, que vão representar as entidades no nosso sistema. O nosso primeiro formulário, o meu formulário aqui no caso, é um cadastro de cliente, tá bom? Então eu tenho aqui um cliente, correto? Esse cliente ele tem nome, CPF, rua, bairro e cidade. Então aqui em entidade eu vou ter uma classe chamada cliente. O meu cliente ele tem um ID, então private long ID. O meu cliente ele tem um nome, correto? Não tem um nome? Nós vimos lá, né? Aqui, ó, tem um nome? Tem um nome, então private string nome. O meu cliente ele tem um CPF, ele tem uma rua, essa rua está em um bairro de uma cidade, certo? Então essa classe aqui representa a entidade cliente. Acabou de passar um helicóptero aqui em cima de casa. Tá. Coloquei aqui métodos privates, né? E aí eu vou gerar aqui em código fonte, inserir código fonte, eu quero gerar gets e sets, marca essa opção. Ele vai gerar aqui os gets e os sets para nossa entidade cliente. Então, nós já temos uma entidade para representar aqui os nossos clientes, beleza? Certo, então as informações dos nossos clientes são representadas por essa classe. Seguindo a ideia do modelo MVC aqui, eu preciso de um outro pacotinho chamado DAO. O que significa DAO? Data Access Object, quer dizer, são objetos de acesso a dados. E, como a gente está cadastrando cliente, eu tenho aqui também um cliente DAO, cliente DAO. Essa classe, ela vai ter um método public void chamado inserir. Inserir onde, pessoal? No banco de dados. Esse método, a função dele é inserir um cliente no banco de dados. Portanto, ele vai receber aqui uma variável do tipo cliente, que é o cliente que nós declaramos agora há pouco aqui no pacotinho de entidades. Eu tenho que vir aqui e fazer um import entidades.cliente. Importei o meu cliente. Então, qual que é a função desse método? Inserir um cliente no banco de dados. Como que ele vai inserir esse cliente no banco de dados? Usando o nosso connection, não é esse objeto connection? Então aqui vai ter uma conexão. E aqui, ó, no construtor dessa classe cliente DAO, public cliente DAO, tá? Esse é o construtor. Qual a função do construtor? A gente já viu? Construir a classe com todos os parâmetros, né, com todas as variáveis, os valores necessários para que ela funcione corretamente. Como essa aqui é uma classe DAO de acesso a dados, o que ela precisa para funcionar é de uma conexão com o banco de dados. Pergunto a vocês, quem aqui no nosso projeto realiza a conexão com o banco de dados? Lembram lá do Connection Factory? O que o Connection Factory faz? Conecta com o banco de dados. Ou seja, quando esse método aqui foi executado, significa que a nossa conexão aí vai estar ok, prontinho.
Se ela está pronta, está tudo normal, eu posso perfeitamente fazer o seguinte, ó, string SQL, escrever um SQL dizendo o seguinte, insert into, qual que é o nome da tabela? Tabela de cliente. Tem essa tabela de cliente? Opa, não tem ainda. Então nós vamos lá no banco de dados, lá no nosso projeto, banco de dados de projeto, esquema, tabelas, new, tabela de nome cliente, colunas, a minha tabela de nome cliente, ela vai ter uma coluna chamada ID, o ID nosso lá na entidade não é long, então o long aqui no banco de dados, no Postgres, é representado por esse big int. Não pode ser nulo, ok, não faz sentido ter um ID nulo, né? Nome, tipo de dados, aqui ó, character var ing, tamanho 255, não cabe 255 caracteres, é suficiente. Nome também não pode ser nulo, não posso cadastrar um cliente com nome nulo, ok? Além de nome, CPF também vai ser var ing, tá? Então, var ing, character var ing, tamanho 14 caracteres, porque o CPF pode ter máscara, também não pode ser nulo. Depois, mais uma coluna rua, tipo, também, string, tamanho, 255. Pode ser nulo? Pode, eu vou deixar, não vou obrigar a cadastrar endereço para a pessoa não, tá? Então, rua, bairro, tipo de dado, string também, 120 para o bairro, né? Tá bom. Depois, cidade, tipo, conteúdo, textual também, 255, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa é a nossa tabelinha. Preciso fazer o que? Constraint, indicar quem que é a chave primária dessa tabela. Se vocês não sabem o que é uma chave primária, eu vou explicar isso em sala de aula, tá? Eu acredito que o professor o professor Francisco consiga explicar isso para vocês com maior clareza. Chave primária é uma coluna que vai ser responsável por identificar, tá, a nossa tabelinha. Então, aqui eu estou elegendo a coluna ID como responsável, certo? Por identificar a nossa tabelinha. Ok, está lá a nossa tabelinha cliente. 6 colunas, ID, nome, CPF, rua, bairro e cidade. Se eu vier aqui em visualizar os dados, não tem nada, porque não foi inserido nada aqui dentro, tá? Eu vou minimizar só isso aqui e agora vamos voltar aqui para a nossa aplicação. Então, insert into cliente, já temos cliente, né? Cliente tem o que, pessoal? Tem ID, tem nome, tem CPF, tem rua, tem bairro e tem cidade, correto? Então eu quero inserir na tabela cliente, nestes campos aqui, alguns valores. E aqui, o que nós vamos fazer é colocar pontos de interrogação, tantos quantos forem os campos aqui. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, correto? Vou fazer o seguinte, 1,2,4,5,6. 6 pontinhos de interrogação, deixando a nossa variável exatamente nesse formato. Por que eu fiz isso? Porque eu quero passar parâmetros. Pessoal, observem que lá no nosso banco, esse atributo ele é do tipo long, esse atributo é do tipo string. Então nós temos diferentes domínios para cada uma dessas variáveis aqui, ok? Isso aqui é o nosso SQL de inserção no banco de dados. E aí, agora que eu já tenho o SQL, e teoricamente aqui, ó, essa variável vai ser uma entidade, né, vai ser um cliente, aonde os atributos aqui, ID, nome, CPF, rua, bairro, parará, estarão todos preenchidos. Então, eu pressuponho, essa classe aqui, ela pressupõe o seguinte, ó, o cliente que está chegando aqui, como parâmetro para o método inserir, ele já tem todas as variáveis necessárias, já está tudo validado, as regras de negócio já estão aplicadas. A minha função é executar esse comando, SQL, e adicionar no banco todos os valores que estão contidos aqui dentro. E assim nós vamos fazer. Para inserir no banco, nós precisamos de um objeto chamado Prepared Statement, STMT, chama ele aqui. E esse objeto ele é obtido com base na classe conexão, que está aqui em cima, que já foi inicializada aqui no nosso construtor. Então, conexão.prepared
prepared statement, e aí eu passo o comando SQL. Então aqui eu recupero um objeto que permite executar comandos SQL no banco de dados. Isso que isso faz. Tem um errinho aqui, não tem? Por que tem um errinho? Porque esse objeto ele tem que ficar, esse trecho de código tem que ficar entre um try e um aqui, cats SQL exception e aí eu vou fazer a mesma coisa que nós fizemos anteriormente, throw new runtime exception, passando a exceção, certo? Então, tira isso aqui para cá, isso aqui para cá, beleza. E aí com o objeto statement, esse prepare statement, eu posso fazer o seguinte, eu vou fazer o seguinte, stmt.set, qual que é o primeiro parâmetro? Não, ID. Que tipo que é esse ID? Não long lá no banco, um mid-int, então eu quero set long. Qual que é a posição dele, essa interrogação? Não é a primeira interrogação? Sim, então posição 1, eu quero c.getID. Eu vou recuperar o valor do ID que está aqui dentro e setar ele na posição 1 como parâmetro do nosso SQL construído aqui em cima. Vou repetir a mesma coisa, stmt.set. Que tipo que é o nome? Não é string? String. Nome está em qual posição? 1, 2. Então o nome é o segundo parâmetro. Aonde que está o nome? c.get nome. Certo? Vou fazer um Ctrl C aqui e eu vou começar. Então vamos lá, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Então, posição 2, quem que é a posição 3? Posição 3 é 1, 2, 3, 1, 2, 3, é o CPF. Então, em vez de get nome, posição 3, get CPF. 4, posição 4, CPF, eu quero o nome da rua. Tá aqui o nome da rua. Posição 5, 5, bairro, stmt.set string, posição 6, c.get cidade. Prontinho. Tá lá. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ID, nome, CPF, rua, bairro, cidade. Professor, mas peraí, e se eu mudar isso aqui para cá? Não tem problema. O importante é que você indique o número do parâmetro, tá? Na posição 4 é rua. Então, 1, 2, 3, 4. Essa interrogação aqui, a quarta interrogação é rua. Então, 1, 2, 3, 4 será inserido na coluna rua do banco de dados. Não importa o tipo. O que importa aqui é a ordem do parâmetro que você selecionou, tá? E usar o método correto. Então, observem que eu tenho set long, set string, set byte, set boolean, blob, bytes. Tem todos os métodos de acordo com o tipo da variável. Aqui é long, tudo bem, tá? Se eu tentar passar um ID aqui, vai dar um erro. Por quê? Porque esse método aqui, ó, setString, ele aceita um número que vai indicar a ordem do parâmetro e um tipo string. GetID não retorna um tipo string, retorna um tipo long, certo? Para inserir no banco, stmt.execute e no final stmt.close, porque eu preciso fechar esse stage. Prontinho, já temos um comando que consegue inserir um cliente no banco de dados. Vamos testar? Então vamos testar. Vem aqui, base, eu vou criar de novo uma classe de teste. Essa classe de teste eu vou fazer aqui um public static void main string, vetorzinho, né? V. E aí, temos aqui a nossa classe main. O que eu vou fazer? Primeira coisa que eu preciso fazer é criar um cliente fictício aqui. Então, eu vou criar uma entidade do tipo cliente. Cliente tem que ter um ID? Tem. Então, eu vou colocar aqui um long value of. O ID que eu vou colocar para ele é o ID 1. Não, o ID 19. Long 19. C.set o que, pessoal? Nome. Nome Ciro Macedo. Opa.
aqui, tá. C.7 CPF. Qual que é o CPF? 111. Muitos acharam que esse CPF não era válido, né? É válido, pessoal. Esse número é válido como CPF. 7, rua. Então, aqui é rua J63. C.7, bairro. É o setor Jaó. C.7, cidade. Goiânia. Do Ides, Goiânia. Vamos lá. E aí, no final, new cliente DAO, não é essa a classe, ponto incluir, passando C. Significa que se executar isso aqui corretamente, não disparar nenhuma exceção, system ponto out ponto print ln funcionou. Significa que funcionou, né? Revisando certinho, banco de dados, criei uma tabela, coluna ID, nome, CPF, rua, bairro e cidade. Defini nessa tabela que o atributo ID, aqui, o atributo ID é uma chave primária, tá? Defini, coloquei algumas exceções como não nulo, tamanho de campo, defini big int, defini, deixa eu ver o e-mail aqui, tá? String, uma série de outras coisas, certo? Essa tabela, ela está aqui, essa é a visão dela, então observem que não tem nada. Na minha aplicação, criei um novo pacote chamado entidades, criei uma entidade cliente com todos os campos da minha tela, tá? E respectivamente os campos também da tabela do banco de dados. Criei um pacotinho DAO, DAO, Data Access Object. Criei uma classe cliente para representar esse cara. O construtor dessa classe cliente recupera a conexão com o banco e aí métodos adicionais como inserir executam uma SQL que teoricamente insere um registro no banco de dados. Vamos ver se funciona? Essa é a hora, hein, pessoal? A chance de não funcionar é muito grande. Opa! Funcionou. Significa que se eu voltar aqui, fizer um refresh nessa tabela, tá lá. A nossa aplicação já insere registros no banco com base numa classe DAO, Data Access Object. Certo? Próximo passo, tirar essa classe main aqui, tá? Arrancar esse main e fazer com que a construção desse objeto aqui seja realizada com base neste formulário. Então, o formulário de cadastro de cliente é que vai adicionar no banco. Tá bom? Próximo vídeo vai ser isso aí. Obrigado.